Agora, finalmente, conseguimos restabelecer a conexão com Samuel Pessoa. Acho que você ouviu a minha primeira pergunta, né, Samuel? Vamos testar o seu áudio, ver se você já consegue responder aquela primeira pergunta sobre os riscos, né, que se impõem até o final do ano e o que você acha que já mudou, né? Um preço do petróleo, uma média mais alta até o final do ano, os efeitos que isso terá sobre a nossa economia e também do mundo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo que a gente tenha superado o problema técnico. Eu acho o seguinte, que o que mais preocupa e que gera risco é que fica claro que essa é uma ação militar que não foi bem planejada. O Estado, independente de a pessoa ser contra ou a favor do que os Estados Unidos e Israel resolveram fazer lá no Irã, independente desse juízo de valor, é claro que os Estados Unidos e Israel foram surpreendidos pela capacidade de resposta das Forças Armadas iranianas. E, portanto, essa surpresa indica que a gente não sabe direito qual é o roteiro futuro. Tinha um roteiro que era uma guerra de curto prazo, 2, 3, 4 semanas no máximo, para que Israel e os Estados Unidos atingissem os seus objetivos, e ia parar. Não é o que vai acontecer. Essa é uma guerra que começou e a gente não sabe como ela vai terminar, nem sabemos quando ela vai terminar. E a incerteza vem daí. É quase impossível fazer uma conta. E, evidentemente, quanto mais longa a guerra vai ficando, maior vai sendo a destruição das infraestruturas ligadas à produção, prospecção, refino de petróleo, transporte também, e a recuperação no pós-guerra vai ser mais longa e, portanto, o preço mais alto vai durar mais tempo. Então, é preocupante. Certamente o preço do petróleo está no outro patamar e deverá ficar nesse outro patamar por um tempo muito mais longo e tem impactos sobre a nossa economia. Agora, tem uma diferença, né? Os mais velhos vão se lembrar daquele período em que o Brasil era um grande importador de petróleo, que além dos efeitos ruins sobre o mercado doméstico, de impactos inflacionários, toda essa questão do diesel e etc., como nós éramos no passado importador de petróleo, um choque como esse tornava o país mais pobre. Não é o caso agora. Agora o Brasil é um exportador líquido de petróleo e derivados. Na balança comercial de petróleo e derivados, a gente tem um superávit muito grande. Mesmo se eu considerar as importações muito grandes, no total de uns 15 bilhões de dólares de fertilizantes, porque a gente sabe que para produzir fertilizantes usa muito petróleo, gás, mesmo considerando os fertilizantes, ainda nós temos uma balança comercial positiva, ou seja, esse choque, ele é um choque positivo em termos de troca, e, portanto, isso facilita a nossa capacidade de absorver o choque. Samuel, excelente. Eu queria puxar justamente por aí. Tem uma reportagem interessante hoje no Valor que já mostra contas de vários economistas, né, como você, que prevêem, por exemplo, que o Brasil tem a ganhar até 15 bilhões de reais a mais em receita líquida por mês a cada 10 dólares que o preço do petróleo subir. Isso por causa dos royalties, dos dividendos. O governo tem uma grande participação, uma companhia de capital mista. Portanto, em termos de orçamento de contas públicas, esse choque do petróleo tende a ser positivo para o governo, embora para a inflação seja negativo. Você consegue dar essas duas visões para a gente? O governo vai ter mais dinheiro entrando. Estava todo mundo preocupado se o governo teria receita suficiente para cumprir a meta. De repente, o governo ganhou de presente, entre muitas aspas, essa receita adicional da Petrobras e das exportações de petróleo. Sim, acho que a cada 15 dólares, eu fiz uma conta de 65 para 80 dólares durante esse ano, gera nas contas do setor público da União 0,2% do PIB, que é alguma coisa como uns 25, 27 bilhões de dólares no ano todo, e nos estados mais uns 0,1, mais uns 12, 13 bilhões, nesses 15 dólares. Evidentemente, se o preço ficar em torno de 100, então mais 20 dólares, né? Então o 0,2 vai virar 0,5% do PIB, quase 60 bi até um ano para a União. Então são valores expressivos que
produzem uma capacidade de resposta, algum tipo de espaço fiscal para o governo reduzir PIS/COFINS. Os estados também, que vão receber mais dinheiro de royalties, tal, podem reduzir um pouco o ICMS, e uma parte dessa conta ser compartilhada com o consumidor final, mas não ficar tudo para o consumidor final. Uma parte dessa conta ficar durante um tempo como subsídio na forma de redução de carga de impostos temporária da União dos Estados e Municípios. É um arranjo perfeitamente possível. Evidentemente, conforme o choque vai se alongando, a parcela que deve ser absorvida pelo consumidor aumenta e a parcela que deve ser absorvida pelos estados e municípios, pelo setor público, diminui, né? A gente tem experiências passadas em que houve mudança de preço, nós atrasamos muitos ajustes e os resultados foram ruins. E para a inflação, Samuel, o que você está vislumbrando aí? Porque a gente já começa a ver muitos fazendeiros reclamando da falta de diesel, tem um problema aí com os fertilizantes, com proteína animal. O que você... É o nosso último minuto aqui, então a gente tem que ser breve. E já vou pedir para remarcar essa entrevista, porque essa não valeu, foi muito curta por conta desse problema no áudio. Olha, a conta que eu fiz, de $65 para 80, então são esses $15 de aumento. Eu tinha uma inflação de 4,1% para esse ano, antes de todos esses choques, e esse choque de $15 adiciona 0,6 ponto percentual na inflação. Então, 4,1 fica 4,7. Essas coisas, elas são bem lineares. Então, se o choque for maior, vai aumentando a inflação desse ano proporcionalmente. O impacto para a inflação do ano que vem é bem menor.